Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai discutir um pouquinho mais sincronia bilateral secundária. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aqui a nossa pesquisadora colaborativa, doutora Juliana Schwartz, que colaborou na elaboração dessa discussão aqui. Então vamos lá. Nós estamos diante de um menino aqui de 3 anos de idade. A primeira coisa que a gente tem que ver, olha, quando você analisa um traçado de uma criança de 3 anos, é um bebezinho, né? 3 anos de idade. Vamos ver primeiro se esse traçado aqui, vamos dar uma olhada geral primeiro, ver se ele está em sono ou está em vigília. Então a gente vai procurar o quê? Atividade de sono aqui. Fuso, onda aguda de vértex, atividade de sono normal. Vamos até lá embaixo primeiro para ver isso. Vocês estão vendo algum fuso, alguma atividade de sono normal aí? O que a gente está vendo aqui é artefato de eletrodo. Não estamos vendo atividade de sono. E se a gente olhar aqui atrás, a gente vê nas regiões posteriores que tem uma atividade de base ali. Vamos dar uma olhadinha mais se tem algum tipo de atividade de sono aqui. Não tem atividade de sono. A gente está vendo primeiro a atividade de fundo, o jeitão do elétron, tá? Para a gente poder saber se é vigília ou sono. A gente tem artefatos, né? A gente tem artefatos de eletrodo. Aqui é artefato de eletrodo, sinal que ele deve estar se movimentando um pouco. Nós já vimos que tem atividade de base, não tem grafoelemento de sono. Então essa criança deve estar em vigília ou sonolência. Segundo, vamos ver a atividade de base agora. Você vê que a atividade de base dela, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 Hz no máximo, às vezes um pouquinho mais. Vamos nas regiões posteriores à esquerda, vamos ver a direita, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, por volta de 4 Hz ali. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, uma criança de 3 anos com 4 Hz, ela está com uma atividade de base lenta. A atividade de base dessa criança já deveria estar por volta de 7, 8 Hz. Aí você fala, não, mas ele pode estar sonolento. Sim, então a gente vai estar acompanhando aqui a atividade de base para a gente poder ver se em algum momento ele acelera mais aqui. Vamos ver ali, sempre T5O1, P4O2, T6O2, P3O1. Vamos ver se dá uma acelerada ali. Olha, não dá uma acelerada. Tá vendo? Não acelera. Então é por volta de 4, 5 Hz ali, tá lento. A atividade de base tá lenta. Atividade de fundo, a gente vê que persiste uma atividade lenta, não só na região posterior, como nos demais eletrodos também. Você vê que é um teta, às vezes faz delta ali, tá vendo? Ah, mas tem paroxismo. Então, a gente vai analisar etapa por etapa para você poder entender como é que é o mecanismo da análise do elétron, tá? É lógico que quando a gente está vendo, você vê tudo de uma vez, ok? Vamos lá, atividade de fundo agora, excluindo a atividade de base, né? Sem olhar os eletrodos posteriores. Tá lento. Tá lenta também. Teta, delta, olha aqui FZ, CZ, ó. Tá vendo? Tem hora que faz um teta, 4 Hz, você não sabe se é teta ou delta, né? E às vezes faz uns deltas. Então tá bem lento a atividade de fundo. Temos a atividade de base, que é a posterior, a atividade de fundo é o jeitão do elétron. Tá bem lento, tá muito lento. Certo? A criança deve estar aqui sonolenta, mas assim mesmo a atividade de fundo dela está lenta.
que a gente nota também? Temos aqui, ó, um eletromiograma, tá vendo? O eletromiograma mostra que na hora que ela teve um evento aqui, a gente teve um abalozinho muscular. Então a gente fica atento, isso aqui pode ser uma mioclonia. Bom, nós vimos atividade de fundo, menino 3 anos de idade, ele tem uma síndrome de monossomia 22q13, é uma síndrome de deleção, né? Uma síndrome de Phelan-McDermid, ok? É uma microdeleção cromossômica. Então a gente tem um quadro de uma encefalopatia associada com uma síndrome cromossômica. Bom, o que mais que a gente tem? Olha que interessante, a gente tem descargas aqui que você pode olhar e falar. Você pode olhar e falar as duas coisas. Você pode olhar e falar assim, ó. Eu estou vendo descargas que tem projeção mais anterior aqui. Para mim, isso aqui é um quadro focal. Nós temos ponta-onda lenta. O que é uma ponta-onda lenta? Aquela que tem menos de 2,5 Hz por segundo. Que é isso aqui, né? Ó, uma ponta-onda lenta. A ponta-onda lenta, menos de 2,5 Hz por segundo, ela é típica de encefalopatia. Tá? Além dela ser associada, se a gente tiver um surto prolongado aqui, ela é associada com ausência atípica, ela pode estar associada com ausência atípica. Na verdade, se você tiver uma crise de ausência e você tiver ponta-onda lenta no traçado, é ausência atípica sempre. Ausência com ponta-onda lenta, abaixo de 2,5 Hz, sempre é ausência atípica. Mas nem sempre ponta-onda lenta está associada com ausência. Ela pode ser aqui parte, por exemplo, da atividade de fundo de uma encefalopatia epiléptica, como é o caso aqui, né? Então veja, você fala assim, um eletroencefalografista olha e fala, essa descarga para mim aqui é focal, tá vendo? Tá bem focalizado aqui nas regiões anteriores. Um outro eletroencefalografista vai olhar para cá e vai dizer para você, não, isso aqui é uma descarga generalizada, ó. Você tem uma pontinha aqui, você tem ponta aqui, você tem ponta aqui, você tem ponta aqui, tem ponta aqui, tem ponta aqui, tem ponta aqui. Você tem ponta em todos os eletrodos. Elas têm amplitudes diferentes, mas você tem ponta em todos os eletrodos. Aí você fala assim, mas aqui você não tem ponta em todos os eletrodos. E aí o outro eletroencefalografista pode justificar assim. Você não tem, aqui você não tem, mas aqui você tem alguma coisinha, aqui você tem alguma coisinha, aqui você tem alguma coisinha, tá vendo? Porque esse traçado ele pode estar apenas se manifestando de forma fragmentada, como a escalpa às vezes não chega lá em cima. Então, na verdade, essa descarga aqui eu posso justificar que ela é generalizada. Então, vocês estão vendo que dependendo do eletroencefalografista, você vai ter opiniões diferentes. E às vezes dá briga mesmo do pessoal rolar no chão ali, né? Se pegar mesmo ali, né? Acontece sim. Eu acho que é isso, não acho que é aquilo. De qualquer forma, sempre que você vê descarga aqui, alguma flutuação você tem em todos os canais. Se você olhar, você pode ver que você sempre tem alguma flutuação em todos os canais. É o problema das descargas anteriores, né? O que acontece com as descargas anteriores? Você tem propagação pelo corpo caloso, que ele é bem denso nas regiões anteriores. Então você pode fazer uma sincronia para todos os eletrodos devido a um foco, que é o que a gente chama de sincronia bilateral secundária. Você poderia ter um foco aqui ou então um foco aqui. Aí você faz uma sincronia bilateral, ou seja, né, a descarga dispara para os dois hemisférios e você fica em dúvida, será que é generalizado ou será que é focal? Quando é focal, que generaliza, a gente fala que é uma sincronia bilateral secundária.
Como é que eu mato esse diagnóstico aqui? Uma sincronia bilateral secundária, uma sincronia bilateral primária. Tem foco ou é generalizado primariamente? Ah, isso é uma encefalopatia, é generalizado. Não, você pode ter foco ou não na encefalopatia. Então, você pode procurar um foco bem definido aqui, que nesses ecrãs aqui a gente não está vendo, né? Um foco bem definido. Mas outra coisa que a gente pode procurar também, para saber se aquilo ali está mais para uma sincronia bilateral secundária do que sincronia bilateral primária. Sincronia bilateral primária é a descarga generalizada, tá? O que mais a gente pode procurar aqui? É uma reversão de fase que seja persistente, porque na sincronia bilateral primária, né, na descarga generalizada, você tem reversão de fase também. Só que ela fica pulando. Por exemplo, ó, vamos ver aqui. Você tem uma reversão de fase aqui, ó, F8 para F8, né, com o eletrodo comum, você tem as ondinhas bicando aqui para ele, tá vendo? F8. Mas parece que você tem F7 também aqui, ó. Tá vendo? Então, a princípio seria uma sincronia bilateral primária, olhando aqui. Não. A gente vai ver a persistência. Por exemplo, aqui persiste a sincronia, a reversão de fase F8. Vamos ver se tem F7. Não tem F7. Tem para algum outro eletrodo aqui? Eu não estou vendo. Se você enxergar, você me fala, tá? Você me ensina aí. Me fala. Aqui persiste, olha, muito mais em F8. E você tem as pontas ondas lentas, difusas, né? Aqui é artefato, aqui persiste, uma reversão de fase para F8. Persiste, reversão de fase aqui para F8, tá vendo? A F7, deixa eu ver se tem. F7 aqui, ó. Alguma coisinha, né? Tá bem mais nítido aqui em F8. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá bem nítido aqui, ó. Tá bem nítido, tá bem proeminente. Opa! Tá bem proeminente aqui em F8. A reversão de fase. Vamos ver em F7, tem um pouco também, mas a amplitude é menor, né? Ah, mas em FZCZ? FZCZ a gente não conta muito, porque isso aqui é linha média, virtual, né? É como se não existisse. Você tem ali o espaço interhemisférico ali, né? Fissura interhemisférica. Então, isso aqui está saindo da esquerda ou da direita. Mas você vê que F4, C4 está bem proeminente também, mas não faz reversão em F4, tá vendo? Reversão aqui é em F8. Isso vai configurando para a gente o quê? Que você tem provavelmente um foco aqui em F8. Deixa eu ver F7 aqui, não tem nada, tá vendo? Tem pouca coisa. Você vê que o predomínio também, ó, FZCZ, F4, vamos ver o F3 ali, ó. Tem menor amplitude que no F4, tá vendo? Então, tá jogando aqui mais para direita. Olha só, joga mais aqui, a amplitude é maior para a direita e sempre fazendo essa reversão de fase aqui, ó. Então, olha só. A gente mantém sempre a maior amplitude aqui do lado direito e principalmente F8. Olha que interessante. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver o F7. O F7 aqui ele tá fazendo um pouco também, né? Mas o predomínio da amplitude, vamos pegar aqui, ó. FP2, F4, F4, C4 e depois o F8. Vamos pegar FP1, F3, F3, C3 e F7, né? A impressão que eu tenho, pelo menos, é que a amplitude está maior aqui, sempre. Então, como é que ficaria o laudo disso aqui? Como é que ficaria o laudo? Vamos lá no EG Weaver Reporter. Vamos gerar um laudo aqui.
Vamos lá. Como é que ficaria o laudo? Esse programinha aqui, eu já falei para vocês, EasyWeaver Reporter, gratuito, está lá no synapse.com.br. Você pode baixar, tem o tutorial de como usar no YouTube, no EGTube, tem lá um tutorial. E você pode colocar o seu logo aqui, pode colocar a tua assinatura aqui embaixo, ele vai gerar um laudo para você assim, desse jeito aqui. Certo? Como é que eu fiz esse laudo? Exame realizado em condições técnicas satisfatórias em vigília, atividade elétrica cerebral de base, mostra um ritmo dominante posterior delta-teta por volta de 4, 5, né? Lentificada. Em vários momentos, errinho de digitação, se observa a inversão do gradiente antero-posterior, ritmo anterior com maior amplitude que o posterior, a gente vê bastante isso aqui. Descargas epiléticas generalizadas fragmentadas, muito frequentes, de predomínio F3C3, F4C4, F7, F8. Então, coloquei onde é que tem o predomínio de amplitude. A reversão de fase persistente para F8, tá vendo? Conclusão. O que é que eu achei? A conclusão ela é pessoal. EG anormal evidencia descargas epiléticas generalizadas. Muito bem. A persistência de reversão de fase para eletrodo temporal anterior direito, F8, indica sincronia bilateral secundária devido a esse foco temporal aqui. Só que nós só tivemos acesso àquelas imagens. Se você tiver, por exemplo, um eletro completo, onde você pode fazer a reformatação do sinal, você pode mudar as montagens, pode mudar a amplitude, isso aqui é reformatar o sinal. Aí fica tranquilo de você fechar. Como não tinha, eu coloquei aqui, para confirmação, se epilepsia generalizada ou focal com sincronia bilateral, fica sugerido um EG prolongado. A lentificação difusa e da atividade de base com inversão do gradiente antero-posterior, isso é importante também, inversão do gradiente, os ritmos anteriores ficam de maior amplitude que o posterior, aponta um quadro de encefalopatia infantil. Dois diagnósticos eletrográficos são mais prováveis, encefalopatia com epilepsia ou encefalopatia epilética, que são coisas diferentes, né? Estão dentro aqui do grupo das encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, as DIS. E aí, você coloca sugestão. Você cita isso aqui direitinho e tal. Você coloca uma referência, que é esse artigo fantástico aqui, né, do Zuberi e colaboradores, para você mostrar para a pessoa que está recebendo o seu laudo que você lê, que você estuda, que você tem proficiência naquilo que você está fazendo. Tá? Nada daquelas bobagens de alteração da dinâmica córtico-subcortical, nada dessas bobagens. Você vai ser objetivo no teu laudo. Você vê que esse laudo aqui ele não ficou um laudo longo, comprido, tá vendo? Ele ficou bem objetivo. Fala a respeito de uma sincronia bilateral secundária. Esse artigo aqui, fantástico, da Eli, tá nas minhas redes, no meu site, eu li já esse artigo para você, mas você pode baixar e ler, é muito interessante. Fala sobre a classificação e definição das síndromes epiléticas nos neonatos e nas crianças. E aqui, só para a gente poder lembrar, né? Deixa eu ver aqui, só para a gente lembrar, olha aqui, ó. Nós dividimos as síndromes epiléticas de início nos neonatos e na infância em dois grupos maiores. Ó. As autolimitadas, as síndromes autolimitadas, antigamente era chamada de síndromes benignas, né? E aqui você tem uma remissão espontânea e você tem as encefalopatias do desenvolvimento epiléticas, as DIS, tá vendo? São doenças onde você tem um comprometimento do desenvolvimento relacionado às duas coisas. A etiologia subjacente, independente da atividade epileptiforme, e a encefalopatia epilética. A maior parte das... Pulou aqui. A maior parte das síndromes de etiologia específica que começam no período neonatal
ou no período ou na infância, né? São DIS. Então você tem as autolimitadas aqui, ó. Você já vai dando uma lidinha conforme a gente vai mostrando. Aí você tem as encefalopatias infantis do desenvolvimento. Outro quadro aqui, epilepsia da infância com as crises focais migratórias. Os espasmos infantis, né? A síndrome de Dravet. Está dentro do quadro de DIE. E você tem os etiologia específica, que é o caso aí dessa síndrome que a gente está discutindo, né? Ah, deixa eu lembrar uma síndrome interessante para você. Olha só, isso aqui é muito interessante, né? Deficiência do GLUT1, o transportador da glicose para dentro dos tecidos. Só para a gente lembrar, né? Sempre que você tem ausência iniciando antes dos 4 anos de idade, essas ausências são resistentes também à terapêutica, você pensa na deficiência do GLUT1. Tá? 10% dessas ausências antes dos 4 anos de idade de controle difícil, né? 10%, hein? Elas estão nesse grupo aqui, ó, deficiência de GLUT1. Tá? Então, por hoje é só. Agradeço a participação de vocês e agradeço principalmente a nossa pesquisadora colaborativa, a doutora Juliana Schwartz.